mundo está mudando cada vez mais rápido, como consequência do desenvolvimento tecnológico acelerado. Os benefícios que as novas tecnologias geram são inúmeros e se estendem a cada um dos setores sociais, desde a área empresarial até a da saúde. As novidades que a tecnologia trouxe para a modernidade, a partir das décadas de 60 e 70, geraram diversos debates sobre questões sociais. Nesse contexto, durante a década de 80, novos termos como cybercultura foram criados. Mas o que é exatamente a cybercultura? Realizando uma análise da palavra, tem-se cyber e cultura. Cyber vem da palavra cibernético, que significa alguma coisa ou algum local que possui uma grande concentração de tecnologia avançada. E cultura nada mais é que um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou determinado grupo que cultiva um padrão estético semelhante. Sendo assim, cybercultura é uma nova dinâmica proporcionada pelas novas tecnologias da informação e comunicação, ou seja, é um conjunto das práticas sociais que envolvem a tecnologia. Uma coisa muito importante de se analisar é que o mundo virtual não substitui as formas de se viver em sociedade, ele apenas amplia tais formas. E vistos os problemas hoje vivenciados, está sendo necessário o uso multiplicado das tecnologias em algumas áreas. O meio mais influenciado é o ensino, na forma como as escolas estão lidando com as dificuldades atuais. Antigamente, o ensino era muito monótono, caracterizado como um ensino linear, onde se há apenas uma única maneira de realizar algo, uma única metodologia. Entretanto, a maior questão é: como desenvolver autonomia, colaboração, criticidade e interatividade a partir dos novos suportes, visto que as aulas necessitam de uma nova didática. O pensamento linear não combina com a aprendizagem colaborativa, interativa e com cooperação mútua. As tecnologias digitais oferecem cada vez mais uma infinidade de informações. Ela permite interatividade entre os pares, o compartilhamento e a colaboração na elaboração de saberes. Mas estas são úteis às pessoas que conseguem dar-lhe sentido, selecionando aquilo que lhes interessa. Pensar em práticas pedagógicas baseadas no sentido de redes significa superar a tradicional visão de educação, centrada na perspectiva do programa pré-estabelecido da fragmentação e da linearidade. O professor nessa relação não se contenta mais em ser um transmissor de informações, mas sim um professor que atua disponibilizando possibilidades de múltiplas experiências. Daí surgiu o ensino recursivo, que possui uma dinâmica complexa e ampla, com um pensamento aberto ao inesperado, ao desconhecido, tornando professor e aluno como sujeitos ativos do processo de conhecimento e o desenvolvimento do pensamento autônomo, com a consequente autoformação participativa. E novamente volto com a questão: como desenvolver uma autonomia colaborativa, criatividade e interatividade a partir dos novos suportes? Então nós temos a tecnologia EAD, que se adapta e se reinventa com a revolução das novas tecnologias. A tecnologia pode ser aproveitada de diversas formas em cursos EAD e utilizando uma perspectiva da aprendizagem colaborativa, do desenvolvimento da interatividade e uma abordagem de ensino-aprendizagem em rede. Mas não será possível fazer uma educação online com base na mesma perspectiva da aula convencional. A principal ferramenta utilizada no ensino à distância são as aulas ao vivo, aquela onde professor e aluno estão juntos através de uma plataforma de transmissão de chamadas de vídeo. São aulas utilizadas para descrever experiências, abrir um tema, dialogar com o grupo, com perguntas que provocam reflexões, trazendo debates, mas nem sempre será assim, uma vez que alguns professores apenas falam e que os alunos escutam, copiam e pensam sobre o que está sendo falado. Porém, o conhecimento não pode ser considerado algo que se transmite, que basta a percepção pela exposição do professor. Ao repassar informações, não se está educando. Além do mais, ela sozinha não atende todas as necessidades e desejos dos alunos. O fundamental é reconhecer as diferenças de estilos de aprendizagem que existem e que devem ser levadas em consideração na sala de aula, presencial ou online. Adotar a mesma abordagem para todos os alunos e sempre não funciona. Deve-se incluir ferramentas que exijam a participação do aluno na construção do conhecimento, não só individualmente, mas também de forma coletiva, não mais na postura de ser passivo,
que apenas olha, ouve, copia e presta conta. O aluno agora cria, modifica, constrói, aumenta, recorta, cola e assim torna-se coautor, trazendo maior autonomia dos estudantes com práticas que contemplem os diferentes estilos de aprendizagem e outras que estimulem a construção individual e coletiva do conhecimento.